Gente, vamos lá, só para você entender sobre a suspensão, a pausa por 120 dias, que já tinha sido aprovado no Senado Federal, e agora com essa nova mudança, né, com essa nova inclusão, passa a ser 180 dias, né? O projeto de lei do Pompeu de Matos foi apensado ao projeto 1328, que já havia sido aprovado no Senado, só que no Senado Federal foi aprovado compulsoriamente. O que é isso? O banco seria obrigado a suspender por 120 dias. Vou falar como é que está esse andamento agora na Câmara, com essa nova movimentação. Vou explicar que pode sim sair uma medida provisória, que pode ser incluída os 180 dias, a carência, a pausa. Já imaginou você ficar sem descontar durante um período, aí 6 meses? A gente vai explicar como é que está o pé disso, tá? E outra coisa, o STF já tinha decidido sobre esse assunto, tá? Então, a gente vai falar sobre isso também. Por que a gente acredita que não vai ser compulsória, por que não vai ser obrigatório, mas uma opção de você aí ficar pausado por 180 dias. Outra coisa, o ministro, né, o presidente do STF, ministro Barroso, também ele se manifesta em relação à ação lá da CCJ do Senado, né, para diminuir os poderes do STF. Eu vou falar sobre... São dois assuntos aqui, tá? Um não tem relação com o outro, mas eu vou falar aqui sobre o STF, sobre esse atrito com o Senado Federal, e também vou falar sobre a possível suspensão dos descontos dos empréstimos consignados para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Presta atenção aqui, fica comigo até o final. Eu vou atualizando você. Você que está chegando aqui agora, não conhece o canal Felipe Brito Oficial, seja bem-vindo. Eu estou sempre atualizando aqui sobre esses assuntos. E eu quero atualizar sobre esses dois assuntos, tá? Sobre esse atrito do STF com o Senado também. Isso implica também diretamente na vida do aposentado e pensionista, porque decisões tomadas pelo Congresso Nacional podem ser, né, modificadas pelo Congresso, pelo STF, pela Justiça, como tem recomendações também. Eu já vou adiantar que a suspensão por 120 dias, que foi aprovada no Senado, foi influenciada pelo STF. Uma decisão do STF que impôs ali uma atitude do Senado Federal. Acompanhe aqui comigo. Vamos falar primeiro sobre essa treta ali entre o STF e o Senado, por outro motivo ali em relação à diminuição de poderes ali do STF, da interferência. E o outro assunto, depois desse aí, que a gente vai trazer aqui para você, é a suspensão por 120 dias, que também é relacionado ao Senado e ao STF. Bora lá, bota aí esse vídeo aí, vamos lá, do STF, do ministro, se posicionando. Agora a gente vai lá para o Supremo, então, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou hoje sobre essa proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que limita prazos e decisões individuais dos ministros. A Manuela Castro está no STF e traz as informações para a gente. Oi, Manuela, boa noite. Olá, Maria. Boa noite a você, ao Braga, e uma ótima noite para todos. Pois é, o presidente aqui do STF, Luiz Roberto Barroso, foi abordado pela imprensa assim que chegou à Suprema Corte. E a primeira coisa que ele disse é que compreende o fato de o Congresso discutir o funcionamento do STF, mas compreender não significa concordar. Ele afirmou que entende as razões do Congresso discutir, mas que não vê motivo para mudanças no funcionamento e na composição do Supremo Tribunal Federal. E ele voltou a reafirmar que tem um bom relacionamento com o Congresso, com o presidente da Câmara e também do Senado. Sobre o STF invadir a competência de outros poderes, o presidente disse que a Suprema Corte responde ao que é provocado e que tem um compromisso com a sociedade. Ele destacou também o papel relevante do STF em momentos cruciais para o país. Vamos ver um trecho da entrevista que fala sobre isso. Acho que nos últimos anos o Supremo teve um papel decisivo
e salvou muitas vidas diante do negacionismo em relação à pandemia. Acho que em alguns momentos de sobressalto, o Supremo foi um bom guardião da Constituição contra o autoritarismo, contra as posições extremistas. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e não por outra razão tem votos divergentes aqui. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Cara, ele deu-lhe uma catucada ali no governo Bolsonaro, né? Você concorda com a fala do ministro? Ele falou do negacionismo do Bolsonaro. Isso é uma opinião muito forte de hoje um presidente, né, do STF, Barroso. Olha só, pessoal, falando sobre isso, interferências, o que acontece? Um advogado de Brasília entrou na ação contra os bancos, né, pedindo a suspensão por 120 dias de todos os empréstimos consignados. Por qual motivo? Ele constatou que o governo liberou 1 trilhão e 200 bi para o banco socorrer a população. Olha, só para você ter uma noção, essa liberação desse aporte de 1 trilhão e 200 bi para os bancos, né, dessa parte ali, era algo poderia ser utilizado ali em torno de 100 bilhões de reais para ficar o aposentado pensionista sem nada, sem desconto durante 120 dias. O banco tinha esse dinheiro, o governo devolveu ali dos compulsórios, né? É uma reserva que tem do banco e foi liberada para o banco utilizar para poder injetar dinheiro na economia. O banco não injetou esse dinheiro. Então o advogado entrou com a ação e ganhou. O juiz federal, ele deu a causa, ganha, e mandou suspender todos os empréstimos consignados do Brasil. O que aconteceu? O Banco Central, ele recorreu dessa ação para o Supremo. E o Supremo, o que o Supremo disse? Não, isso aí tem que ser uma decisão do Congresso Nacional. Isso aí só pode ser através de lei. E foi aí que foi feito. O senador Otto Alencar, tá aí o projeto dele, criou o projeto de lei 1328 de 2020, que suspende temporariamente ali, durante a pandemia por 120 dias os empréstimos consignados. Pois bem, esse projeto foi aprovado no Senado Federal e seguiu para a Câmara naquele mesmo ano. Só que, na época, o presidente Rodrigo Maia, inclusive, deu uma entrevista ao programa Roda Viva dizendo que não iria pautar esse projeto. Eu mesmo estive com o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e fiz a pergunta para ele: se os bancos se manifestassem, se fosse algo que os bancos pudessem ali suspender por 180 dias, se fosse por 120 dias. Aí ele falou assim: dessa forma conseguiria passar. Então, pessoal, olha só, muita gente está me questionando, Felipe, mas aí você vai deixar o banco escolher se pode dar 180 dias, não é melhor obrigar? Gente, o STF já tem um entendimento que, se for para obrigar, eles não vão aprovar. Gente, o que eu falo é o seguinte: se der 180 dias, se possibilitar o banco a fazer um empréstimo, te oferecer assim, ó, você quer fazer um empréstimo? Hoje o banco não pode te dar mais do que 30 até 45 dias, ele depende por conta da data que você faz da virada de folha, mas não é mais, ele não pode te dar 120 dias para pagar, mesmo que você pague a mais para ele, não existe essa possibilidade. O que nós estamos lutando é para criar essa possibilidade. Aí consegue te dar 180 dias, de repente ele faz a portabilidade, não te dá troco, não mexe nas parcelas e te dá 180 dias para pagar. E esse projeto dos 180 dias está pensado, com um projeto que eu pedi ao Pompeu de Matos para dar entrada, está na 1328. Se for votado agora na Câmara, já foi aprovado no Senado. Pode ser acatado, ao invés de 120 obrigatório, porque está ali no projeto que é obrigatório, dificilmente passa, o relator ele pode alterar, coloca como facultativo tanto para o cliente, porque tem gente que não quer deixar de pagar, então para aqueles que não querem deixar de pagar, querem acabar mais rápido, e deixa ali, é um direito da pessoa também. Você tem um direito ali, de repente,
por lei de repente, o banco não quer me dar 180 dias. Você vai e leva para outro banco que te dá 180 dias. Entendeu? Tem banco que, de repente, vai te dar 180 dias para pagar e ainda te dá um troco. Você está entendendo? É sobre isso. Eu vou trazer mais informações e atualizações aqui nesse humilde canal. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, brincadeira, né, cara? Se inscreve aí. Tchau, tchau. Fica com Deus.